1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor sobre nós essa manhã. Santo Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida e pedir que nesse instante Tu venhas a falar conosco pela Tua palavra, que é verdade, que é autoridade, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito para entender, aplicar e que o Senhor fique à vontade para ministrar os nossos corações. Que o Teu Espírito seja o mensageiro, que a glória seja toda direcionada ao Senhor. No nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Imagine um espelho perfeito que reflete cada detalhe do seu rosto com exatidão e clareza. Agora imagine que ao olhar-se nesse espelho, há uma mancha no seu rosto. Qual seria a sua reação? Eu penso que muitos de nós, instintivamente, tentaria limpar o espelho, achando que o erro, que a mancha está no espelho. Mas se a mancha, na verdade, estiver no nosso rosto e não no espelho, assim também é com a mancha do pecado nas nossas vidas. Nós podemos tentar negar a sua existência, achar que o erro está sempre no exterior, no espelho, nos critérios da palavra, na vida dos outros. Mas a mancha continua lá, visível para quem quiser enxergar a verdade e, acima de tudo, visível diante de Deus. Será que nós podemos realmente viver uma vida sem pecado? Já sentiu ou conheceu alguém que afirma ser moralmente impecável? Ou talvez alguém que, apesar de reconhecer certas falhas, acredita que pode justificar os seus erros com boas ações, tentando compensar? Ou até mesmo comparar-se em relação aos outros? Essas atitudes são muito comuns nos nossos dias, mas o que as Escrituras nos dizem sobre isso? Eu pretendo nessa manhã explorar com a igreja essas questões à luz desse texto de 1 João. Quando o apóstolo João nos confronta com uma verdade essencial: negar o pecado é enganar a si mesmo. E somente reconhecendo a nossa verdadeira condição e confessando os nossos pecados, nós podemos encontrar o verdadeiro perdão e purificação em Deus. E eu quero explorar esse tema sobre quatro pontos. Primeiro, veremos a negação do pecado. Segundo, a natureza do pecado. Terceiro, a solução divina para o pecado. E quarto, a confissão do pecado. Primeiro, vejamos o que João nos ensina sobre o engano da negação do pecado. O apóstolo João é muito direto quando ele afirma: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem são as pessoas que estão abrangidas nessa admoestação? Em primeiro lugar, aqueles que negam absolutamente a natureza corrompida do ser humano, a doutrina do pecado original. São aqueles que acham que a ideia de pecado é uma invenção religiosa para tentar manipular as pessoas, para conferir poder a alguém ou a uma instituição. Mas aos olhos das Escrituras, essa atitude não passa de orgulho e arrogância. É como uma pessoa que olha no espelho e insiste que o problema está no espelho e não em seu rosto. E ela pode limpar o espelho diversas vezes, mas enquanto não limpar a sujeira do seu próprio rosto, nunca verá a sua imagem verdadeira. Assim também são aqueles que negam a existência do pecado e estão cegos à verdadeira condição da sua própria existência, recusando-se a conhecer as falhas e a corrupção que todos os seres humanos carregam. Há um segundo grupo de pessoas que está incluído aqui nessa afirmação do apóstolo. Aqueles que alegam que, embora tenham pecado, ou seja, reconhecem que há certos padrões
morais e padrões de conduta que devemos seguir. Eles reconhecem que podem até ter falhado, errado, pecado. Mas esse pecado não é tão severo assim. O pecado não é algo assim tão mau, afinal, mesmo que tenhamos cometido algum erro aqui ou ali, essas pessoas afirmam que vale é um bom coração. E eu nunca desejei o mal de ninguém. Eu até ajudo as pessoas, eu faço caridade, faço boas obras. Convenhamos que ninguém é perfeito, mas com certeza eu sou melhor do que muitos por aí. A comparação é um dos instrumentos do engano também. Quem assim se justifica e busca encobrir o pecado, minimizar os seus efeitos ou tentar compensar aquilo que faz de mal com coisas boas, na realidade também nega que tem pecado. E como diz o verso, também engana a si mesmo. Há ainda a possibilidade de chegar nesse mesmo destino por uma estrada diferente. Ou seja, incorrer naquilo que o apóstolo descreve como enganoso, não pela via da negação de que o pecado existe, mas pela via da superioridade moral. E mesmo aqueles que vêm à igreja, que são religiosos. É o caso daqueles que se rendem à sugestão enganosa do coração de que atingiram um grau de superioridade, de santidade, de pureza tal, que possuem plena e perfeita comunhão com Deus, e acabam com isso negando a pecaminosidade que ainda lhes atinge, o poder do pecado, a carne que ainda está presente nos seus corações. Essa atitude é ilustrada na parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano. Lembram? Jesus disse que o fariseu vai ao templo orar. E o fariseu começa até bem a sua oração. Ele diz, eu agradeço-te, Deus. Mas depois ele diz, porque eu não sou como os outros. Porque eu dou o dízimo de tudo que tenho. Porque eu sou religioso. Porque eu faço isso, faço aquilo. Em contraste, o publicano, que para muitos era considerado um traidor da pátria, alguém sem valor, desprezado, humilhado, ele não consegue sequer levantar os olhos aos céus com vergonha. Ele bate no peito e simplesmente diz, tem misericórdia de mim. E Jesus ensina que foi o publicano e não o fariseu que foi justificado diante de Deus. Ou seja, se alguém disser que não enfrenta mais nenhuma tendência ao pecado, que o seu coração é sempre perfeito, seus desejos são sempre puros, de modo que não há nenhum pecado, nem tendência ao pecado, ele pode até ter percorrido um caminho diferente, mas chega no mesmo destino de negar o pecado. E para esses três, a afirmação de João é direta e incontornável. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O pastor Hernandes Lopes diz o seguinte, o pecado é uma fraude tão sutil que aquele que o comete perde a consciência dessa realidade. O pecado anestesia o coração, insensibiliza a alma e cauteriza a consciência. Se a alegação do pecado, portanto, corresponde a um engano, qual é a verdade a respeito do assunto? O que nos leva ao segundo ponto, a natureza do pecado. Primeiro, a verdade bíblica é que o pecado tem um alcance universal, atingindo toda a raça humana. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para esse mesmo diagnóstico, que o pecado atinge igualmente todas as pessoas nascidas nessa terra. Salmo 14:3 diz assim, desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há um que faça o bem, nenhum sequer. E o apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, deixa isso também muito claro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A descrição mais comum na Bíblia para pecado significa errar o alvo. O alvo, o objetivo para o qual os seres humanos devem mirar é a glória de Deus. Qualquer pensamento, palavra ou ação que erra esse alvo, que não tem a glória de Deus como seu propósito principal, é pecado. Por isso que o pecado também é descrito como transgressão, ou seja, cruzar a linha, atravessar o limite. O mesmo apóstolo João
um pouco mais à frente na sua carta, ensina: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgredir o mandamento de Deus é tanto descumprir o que Ele ordenou, como ignorar o que Ele quer de nós. Não se trata, porém, de uma falha inocente, de um tropeço no caminho. O pecado é um ato voluntário de rebelião do homem contra Deus. Desde o primeiro casal, o pecado revela um desejo interior de viver sem Deus. É apontar o dedo para a face daquele que criou todas as coisas e dizer: eu não preciso de Deus. Eu posso e eu quero seguir o meu próprio caminho. Basta nós pensarmos no primeiro mandamento para concluir que, de fato, todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E Jesus Cristo declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nenhum ser humano consegue estar à altura. A nossa inclinação é para o mal. Todas as áreas da nossa vida estão contaminadas por esse sentimento de rebelião, de independência, de confrontar o Deus Criador. Portanto, toda desobediência é uma demonstração da nossa falta de amor para com Deus. Diante disso, voltando ao texto, por que é tão problemático negar a realidade do pecado? Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós negamos a razão por que Cristo veio. Nós afirmamos que todo o sofrimento que Ele passou era, ao final, desnecessário. E isso é uma ofensa para com Deus, que providenciou o caminho para a nossa salvação. Antes de nós avançarmos, convém refletir sobre o seguinte: quem é o Deus ofendido? Contra quem o pecado é cometido? O texto que nós lemos vai nos descrever duas características de Deus. A palavra nos diz que Deus é fiel e justo. Dentre vários atributos de Deus que nós encontramos na Bíblia, João destaca esses dois nesse verso. Deus é fiel, mas é fiel em relação a quê? Ele é fiel em relação às promessas que Ele mesmo fez. Deus não é como um homem que mente, que descumpre os seus pactos, que descumpre os contratos, que quebra os votos. Não, Deus é fiel, Ele não mente, Ele não descumpre suas promessas. E Ele, em diversas ocasiões, no Antigo Testamento, prometeu que iria perdoar os pecados do povo e não se lembraria mais deles. Por exemplo, em Jeremias 31:34, diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus é fiel às suas promessas. O texto diz também que Ele é justo. Salmo 11, verso 7 diz assim: o Senhor é justo e ama a justiça. Isso significa que Deus não se deixa corromper em favor de um ou de outro. Ele não age com favoritismo. O nosso sistema humano, o nosso sistema jurídico é corrompido, as pessoas aceitam e se vendem e agem com favoritismo, mas Deus não. O Senhor ama a justiça. Ele é totalmente, completamente justo. Então, essa realidade desses dois atributos colocam para nós uma questão muito importante para a nossa compreensão. Pense comigo. Nós vimos que a realidade do pecado é inegável e atinge todas as pessoas, colocando-nos numa posição de culpa diante de Deus. Então, Deus é fiel e justo. Se Deus simplesmente inocentar o culpado, Ele não será mais justo. Como Deus é justo, Ele precisa punir o pecado. Nós temos esse senso de justiça. Nós também não gostamos quando uma sentença é aplicada contra um inocente. Aquele que condena o inocente é injusto. Deus não é assim. Então perceba, como Deus é justo, Ele precisa punir o pecado. Mas Deus é amor. E Ele deseja estender o seu perdão, que Ele prometeu executar. Então, como resolver esse dilema, esse paradoxo, esse problema?
Como pode Deus perdoar o pecado e manter a sua justiça? Como conciliar a justiça e o perdão? Nós vamos então para o nosso terceiro ponto, a solução divina para o pecado. A resposta para essas perguntas está na morte de Jesus Cristo. No versículo 7, na parte B, o mesmo apóstolo diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixe-me dar uma ilustração. Imagine que você tem uma dívida com o banco. Só imagine. Eu sei que isso é uma realidade muito distante, mas imagine que você tem uma dívida. E você vai até o banco e explica a situação, fala com uma pessoa, explica que não tem como pagar e pede perdão. Então, de repente, chega o dono do banco e ele se encontra com você, tira o dinheiro do seu bolso e diz: a dívida está paga. Ele pode fazê-lo porque ele é o credor. E como o preço foi pago, ele é capaz de cancelar a dívida e perdoar. Ao morrer a morte que nós merecemos e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus Cristo pode então nos libertar da condenação do nosso pecado. Perceba que Deus não perdoa simplesmente olhando para o outro lado, sendo indiferente às nossas ofensas, fechando os olhos a tudo que nós fizemos contra Ele, não. O amor de Deus trouxe Jesus à terra. A justiça de Deus levou Jesus à cruz. Tudo isso para resolver o problema do meu e do seu pecado. Na cruz, a justiça de Deus é satisfeita. O preço está sendo pago, a dívida está sendo quitada na cruz. A justiça é satisfeita e o amor de Deus é demonstrado para toda a humanidade, para todos os seres. Essa é a beleza, esse é o poder, a sublimidade do sacrifício de Jesus na cruz, unindo o perdão à justiça, satisfazendo as exigências da justa lei de Deus, ao mesmo tempo que abrindo as portas para o nosso perdão e salvação. Deus perdoa através do sacrifício de Jesus. A justiça foi feita em relação ao pecado e a porta foi aberta para o perdão. A grande pergunta então é: como nós devemos responder? Se Jesus fez isso, qual é a minha resposta? O que fazer para sermos beneficiados dessa obra? É o quarto ponto, a confissão do pecado. Num determinado momento do seu ministério, os discípulos chegam a Jesus e perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse o que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Quando você orar, diga, dentre outras coisas: perdoa-nos os nossos pecados. João, certamente lembrando disso, escreve para nós: se confessarmos os nossos pecados. Isso é extraordinariamente gracioso. Impressionantemente gracioso. Mas por que isso é tão contrário ao nosso senso natural? Porque quando nós olhamos para essas afirmações, há algo de incompreensível ou um sentimento: não pode ser assim. Não tem como ser assim. Simplesmente confessar, pedir o perdão. Sabe por quê? Isso parece ser um contrassenso, uma impossibilidade. É porque o nosso senso de autojustiça nos persegue. Nós queremos fazer por onde? Nós queremos a salvação por mérito. Nós não somos ensinados a baixar a cabeça e nos submeter a ninguém, quanto mais a dizer: eu errei, perdoe-me. É por isso que as afirmações de Jesus são tão contrárias à nossa natureza. Podem passar os anos, a natureza humana é a mesma, corrompida, insubmissa, em rebelião. Confessar pecados exige baixar as armas. É tratar o pecado como ele é. Confessar é reconhecer que o veredito de Deus sobre a minha vida é a verdade. É reconhecer que eu transgredi a lei, que eu não tenho como pagar a dívida, que eu preciso de uma solução fora de mim.
Se você sente que está perdido, saiba que você está no caminho onde Deus se encontra com as pessoas. É no caminho que reconhece, eu estou perdido. É o caminho que reconhece, a minha dívida é impagável. E só uma solução divina pode resolver esse problema. O sangue de Jesus, e apenas o sangue de Jesus, pode nos lavar, nos purificar e nos tornar aceitáveis diante de Deus. Nenhuma terapia humana, nenhum ritual religioso, nenhuma boa obra pode perdoar o homem do seu pecado. É interessante que o texto diz assim: Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para John Stott, na primeira frase, pecado é um débito que Deus quita. E na segunda, o pecado é uma mancha que Ele remove. O verbo purificar indica que Deus faz mais que perdoar. Ele apaga a mancha do pecado. O sacrifício de Cristo é eficaz não apenas para perdoar os pecados passados, mas para purificar-nos no presente, no dia a dia. É importante nós compreendermos a dinâmica do perdão na vida cristã. Quando nós confessamos e cremos em Jesus Cristo pela primeira vez, Deus não coloca mais os nossos pecados na nossa conta. É o que alguns chamam de perdão judicial. Ou seja, Deus nos declara justos, Ele nos justifica. É o perdão completo e total concedido por Deus como juiz moral de todo o universo. Nós somos declarados justos porque a justiça de Cristo é imputada a cada um de nós. Agora, mesmo que tenhamos sido perdoados judicialmente, nós ainda pecamos, não é? E vimos que quem nega essa realidade engana a si mesmo. É por isso que esse segundo verbo, purificar, é tão especial. Esse verbo refere-se a fazer do pecador alguém santo, de modo que pode experimentar comunhão com Deus. Ao longo da nossa vida, Deus limpa e purifica. É o perdão contínuo. Alguns chamam de perdão parental, ou seja, o perdão que nos é concedido não simplesmente pelo juiz do universo, mas pelo Pai amoroso. Quando nós desobedecemos, nós confessamos e pedimos perdão. E Ele é fiel e justo para perdoar. A purificação, portanto, significa tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que confessar o pecado é abandonar qualquer atividade, pensamento, desejo, aflição que nos distancia de Deus. É buscar uma novidade de vida. Isso é confessar. Em Provérbios 28:3 nós vemos a realidade disso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar o pecado não é simplesmente trazer para Deus uma lista de coisas erradas e pensar que simplesmente da boca para fora isso vai produzir alguma mudança. Não. É confessar, querendo andar na luz. É confessar, buscando ser mais como Jesus. É um reconhecimento permanente do nosso pecado, da minha dependência para com Deus. Isso é confessar. Para concluirmos, algumas aplicações para nós nessa manhã. Primeiro, não negue o pecado. Desiste de tentar justificar-se, fazer comparações ou diminuir a velocidade do pecado. Trate o pecado como ele é e confesse. Não traga pretensões de inocência diante de Deus. Retire as suas máscaras e traga a sua vida aos pés de Jesus. Confesse nominalmente os seus erros, os seus pecados. Confesse com desejo firme de mudança. Confesse com o compromisso de andar na luz. E Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Se você está indiferente nessa manhã, ou com o coração endurecido, vá ao Senhor e diga-lhe que você tem um coração duro, que não sente nem a necessidade de perdão, nem o constrangimento pelo seu amor. Em resumo, vá até Ele assim como está.
confesse o que você é. E peça que Ele trate na sua vida em Jesus Cristo, como Ele sabe que você é. Não vá ao Senhor com carta de recomendação, com joias para impressionar, com um currículo extenso. Não, vá ao Senhor como você e Ele sabe que nós somos. Ele é fiel e justo para perdoar. Também confie na palavra e na realidade do perdão. Eu recentemente li uma história que o pastor R.C. Sproul conta, muito interessante. Nos seus anos de pastorado, ele disse que encontrou uma senhora que foi ter com ele para receber algum aconselhamento. E ela disse: pastor, eu pequei, eu me arrependi, eu confessei, mas eu já confessei centenas de vezes, faço isso dia e noite, não me sinto perdoada. Então ele leu com ela esse texto. E ele perguntou: o que é que esse texto diz que Deus vai fazer se confessarmos? Ela disse: vai perdoar. E ela disse: então confesse o seu pecado. E ela ficou intrigada: mas eu confesso dia e noite. Ela disse: não é esse pecado que eu falo, mas é a sua arrogância por não confiar na palavra de Deus. É por achar que Deus não quer realmente dizer que perdoa. Ele exige algo mais da minha parte. Por isso que eu, numa atitude de confessar dia e noite, é como querer compensar as coisas com Deus. Por isso que eu sempre peço perdão e não me sinto perdoado. E ele disse para ela: olha, você deve viver não pelos seus sentimentos, mas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é objetiva, é direta. Se confessarmos, Ele perdoa. Muitas vezes podemos estar com esse sentimento de culpa, não porque nós não abandonamos o pecado, mas porque não confiamos que Deus faz o que Ele promete. E Ele promete perdoar, Ele promete purificar. Confie no Senhor, isso vai lhe trazer paz na sua vida. Confessar, andar na luz, abandonar o pecado, com a consciência tranquila, que não há acusação para os que estão em Cristo, não há mais condenação. É viver a vida sabendo que o sacrifício de Jesus foi e é eficaz, tanto para perdoar como para purificar. Querido, se você nessa manhã ainda não confessou o seu pecado, não deixe para depois. O convite do Senhor é agora, é já. Confesse os seus pecados. Renda-se ao amor que Jesus demonstrou na cruz. O amor que possibilita o perdão. E viva na luz, como Ele está na luz. Oremos no nome de Jesus. Senhor bendito, nosso coração é corrupto, pecaminoso, é falho, mas nós cremos na Tua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. E Tu conheces o nosso coração. Não há máscaras diante do Senhor. Não há como encobrir falhas, porque a nossa alma está diante da Tua presença. E o Senhor é fiel, justo, santo. Tu és luz que habita no lugar inacessível. E não há nada que fuja ao Teu conhecimento. E Deus, nós não queremos nessa manhã fugir da Tua presença. Para alguns de nós, Senhor, essa tem sido a rotina: fugir, esconder, encobrir, justificar. Ó Deus, nós queremos tirar as máscaras e vir diante do Senhor como somos. E sabemos, Senhor, que o Senhor tratará como nós somos. E queremos também afirmar a nossa confiança na Tua palavra, que Tu és fiel e justo para perdoar. Liberta-nos das amarras, Senhor. Liberta-nos das cadeias do pecado. Ajuda-nos a andarmos na luz. Ó Deus, e que a nossa vida seja um exemplo de vidas consagradas ao Senhor. Ó Deus, e como lemos na Tua palavra, essas coisas são para nós não pecarmos, mas se pecarmos, Senhor, ajuda-nos a confessar de novo, voltar aos Teus caminhos, confiantes de que Tu és o mesmo. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa também o nosso pastor, que ele continue andando na luz,
que Ele continue pregando a Tua palavra e que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, que não saiamos daqui hoje, Senhor, com culpas encobertas, com pecados, ó Deus, encobertos, mas todos perdoados. No nome de Jesus. Amém.